Veja, você mexeu com minha filha. E agora? Eu vou te fuder! Lúcifer Monarque de Star é um anjo caído e um importante personagem de Hasbiotel. Ele é o pai de Charlie e o ex-marido de Lilith. Ele é o governante de todo o inferno e um dos 7 pecados capitais, representando o pecado do orgulho. O rei do inferno aparece no episódio 5, quando ele vai visitar Charlie, a sua filha, no hotel. Ela não fala tanto com ele desde que os seus pais se separaram, somente algumas vezes quando ele quer alguma coisa. Mas antes de entrar em detalhes, eu irei contar a história de Lúcifer em Hasbiotel. Aproveita, deixa o like para me ajudar. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando nos vídeos de Hasbiotel. Enfim, era uma vez uma cidade iluminada chamada de Paraíso. Era reinada por seres de luz, anjos que veneravam o bem e repudiavam o mal. Lúcifer era um desses anjos que tinha ideias fantásticas sobre toda a criação, mas que foi visto como problemático pelos anciões, por achar que a forma dele pensar era perigosa para a ordem do mundo deles. Então ele observou, enquanto os anjos expandiam o universo como achavam melhor. Com isso foi criado Adão e Lilith. Adão exigiu controle enquanto Lilith se recusou a isso e se afastou de Adão. Ao observar isso, Lúcifer encontrou ela e os dois acabaram se apaixonando. Juntos, os dois desejavam compartilhar a ideia de livre-arbítrio. Então deram a Eva o fruto da sabedoria, desobedecendo assim a ordem de Deus. Depois disso, o mal foi capaz de se penetrar na terra, trazendo um novo mundo de trevas e pecado. A ordem que o paraíso mantinha foi quebrado, e como punição, baniram Lúcifer e Lilith, o jogando na desordem que tinham criado. Depois disso, Lúcifer ele perdeu a vontade de sonhar, mas Lilith triunfou, empoderando demônios com sua voz. Quanto mais o número do inferno aumentava, mais forte ela ficava. Temendo sua força, o paraíso tomou uma decisão: mandaria ao inferno a cada ano um extermínio, para que o inferno nunca tornasse uma ameaça. Agora o seu legado passou para sua filha, a princesa do inferno. Então, de acordo com o livro A História do Inferno, que Charlie lê no início, Lúcifer era um sonhador idealista cuja criação acidental do inferno e subsequente banimento dele fizeram-o desistir de seus sonhos. Depois que ele e Lilith se separaram, Lúcifer ficou isolado e entrou em depressão. Ele conseguiu criar e acumular toneladas de patinho de borracha, passando anos em sua casa. Essa obsessão também faz com que ele se afaste de sua filha, a ponto de mal ligar para ela e pensar que ela não quer falar com ele. Essa é a história de Lúcifer até o momento. Mas eu queria dar uma olhada na Bíblia antes de continuar a falar de Lúcifer do Hasbiotel, tá? E tenho que ser cuidadoso com isso, para não cometer erros. Principalmente a questão teológica, né? Pois é algo que mexe com a fé e as crenças das pessoas. Então vou utilizar de informações com mais autoridade do que eu para falar no assunto. Todas as fontes estarão disponíveis na descrição. Enfim, no livro sagrado, a Bíblia, a primeira coisa que eu tenho que deixar claro é que eu não achei nenhuma informação de Lilith na Bíblia, tá? Algumas pessoas alegam que no versículo de Gênesis 1:27, que diz que Deus criou o homem e a mulher, surge antes da citação de Eva em Gênesis 2, dando mais a interpretação que existiria uma mulher antes de Eva. Outro ponto para esse argumento seria a reação de Adão ao dizer, esta sim, como se houvesse outra mulher. O versículo é esse: esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Essa passagem se trata de um erro de interpretação, mas que aparenta dar uma abertura a uma outra coisa, como se houvesse existido outra mulher antes de Eva. Outra tentativa de inserir Lilith em Gênesis vem de uma crença islâmica, que Lilith seria a serpente que enganou Eva. Mas a própria Bíblia afirma em Apocalipse 12:9 que a serpente era o diabo, tá? A única passagem que ainda recorre à expressão Lilith, entre aspas, é em Isaías 34:14, na versão hebraica. No entanto, Isaías 34 foi escrito antes do exílio dos judeus na Babilônia. Logo, não haveria influência da figura de Lilith e não se tratava de um nome próprio. O versículo é esse: criaturas do deserto se encontraram com hienas, e bodes selvagens baliram uns para os outros. Ali também descansaram as criaturas noturnas, e acharam para si local de descanso. No texto original, o termo criaturas noturnas, em hebraico, remete à expressão Lilith, que significa noturna
ou noite. Trata-se de um texto simbólico. O profeta cita a figura de animais selvagens, cães, hienas, bode, corujas, não de deuses e demônios, tá? Esta confusão é similar ao caso de Lúcifer, também escrito em Isaías, que a tradução original seria Estrela da Manhã. E a Bíblia não faz nenhuma menção à sua existência. Da mesma forma, não podemos tratar Lilith como um demônio feminino, se de fato a Bíblia não fala nada sobre sua existência. Então afirmar que Lilith é um demônio é afirmar que ela existe. Mas eu vou contar aqui o mito dela para vocês. Lilith é um personagem mitológico que está diretamente relacionado com as mitologias mesopotâmica e hebraica, mas também é conhecida em outras mitologias, como a Grécia e a egípcia. Ela é conhecida como a primeira esposa de Adão e teria o abandonado porque não queria obedecê-lo. Por isso, Lilith foi expulsa do paraíso e tornou-se um demônio, residindo no Mar Vermelho e fazendo mal a crianças e mulheres grávidas. Na Mesopotâmia, também era conhecido como um ser que causava mal aos homens. Existem inúmeras menções de Lilith em diversos textos da antiguidade. Atualmente foi resgatada como um símbolo por membros do movimento feminista. Então essa até então seria a breve história de Lilith, que teria sido criada da mesma forma que Adão, ao contrário de Eva, que foi feita de uma parte de Adão, tá? Agora que eu já falei de Lilith, vamos falar de Lúcifer e trazer um breve resumo da história dele na Bíblia. Em primeiro momento, eu também não achei uma citação dizendo Lúcifer. Apesar dos textos de Ezequiel 28, 12 e 18 e Isaías 14, 12 a 14 seriam frequentemente citados como História de Lúcifer, está escrito assim lá: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Pelas características da criação de Deus em Lúcifer, ele se corrompeu e tornou-se orgulhoso. Nesta mesma interpretação, no texto de Isaías, observamos que o desejo dele era estar acima de todos os outros anjos e tomar o lugar de Deus. A Bíblia faz referência ao diabo por vários nomes. Satanás é o nome mais usado, que significa adversário. O maligno, Mateus 13, o príncipe deste mundo, João 12:31, o Deus desse século, Coríntios, príncipe das potestades do ar, Efésios 2:2. Lúcifer, porém, não é um dos nomes. Alguns estudiosos afirmam que a palavra Lúcifer é a tradução em latim do original, que é Estrela da Manhã. Então só seria uma tradução de Estrela da Manhã, tá? Mas acredito que não seria errado se referir a Satanás por esse nome. Eu mesmo me refiro coisa ruim como Lúcifer às vezes. E quem tiver mais autoridade no assunto, deixa aí nos comentários, tá? A história do diabo é a seguinte: Satanás provavelmente veio existir algum tempo após a criação do mundo, antes de sua aparição no Jardim do Éden. Evidentemente, Deus criou o anjo, que depois se tornou o diabo. Podemos observar em João 8:44, uma indicação de Jesus sobre Satanás, afirmando que este era, numa determinada época, verdadeiro e puro. Tudo que Deus cria é bom, pois faz parte da sua natureza. O apóstolo Paulo comenta: todas as coisas criadas por Deus são boas. Seu caráter é totalmente puro, nele não há trevas. Não temos muita informação na Bíblia acerca da rebelião de Satanás e dos anjos caídos, porém ele escolheu se rebelar contra Deus, segundo uma interpretação de Isaías 14:13. Ele queria ser o próprio Deus e por isso iniciou uma revolta no céu. Alguns estudiosos dizem que Apocalipse 12:4 é uma descrição figurativa de um terço dos anjos, que escolheu segui-lo em sua rebelião, tornando-se, assim, anjos caídos, demônios. Esses demônios constituem a tropa maligna, emissários da morte e do engano, para corromper os homens. Independente do nome ou título, sabemos que existe o mal maligno, tem como grande objetivo matar, roubar, destruir e enganar. E quem dá o fruto para Eva é o Lúcifer. Eu estou contando essa história para mostrar que é diferente, porque pode ter gente acreditando que realmente a Lilith é oficial na religião cristã, que ela está na Bíblia, mas na verdade não é, tá? Ok? Então, Eva seria sim a primeira esposa. Ao deixar tudo claro, voltemos para o Lúcifer de Hasbiotel. Lúcifer ficou longe de sua filha, e até então ele acreditava que ela não queria ouvir.
No episódio 5 é nos mostrado Lúcifer, com seus patinhos de borracha. Charlie então liga para ele dizendo que precisa da ajuda dele, com uma nova reunião com o paraíso, já que a última com Adão fez as coisas piorarem. Lúcifer então vai até o hotel, todo animado para ver sua filhinha. O pai de Charlie parece ser bastante animado e carismático, nem parece ser o rei do inferno, mas quando logo ele analisa o local e não fica lá tão animado assim. E aqui o Lúcifer ele acaba conhecendo o Alastor, que logo de primeira não gosta nem um pouco do demônio do rádio. E quando o Alastor fala, eu poderia ser até mesmo o seu pai. Aí o Lúcifer fica mais irritado ainda. O Lúcifer não parece ser um pai terrível. O estado que ele está deve ser por conta do banimento. Assim seus sonhos e ideias tiveram um fim. Mas após visitar Charlie no hotel, ele disse que iria ajudar ela com o paraíso. O Lúcifer só vai aparecer novamente no episódio 8, onde ele chega para proteger sua filha do Adão. E antes de acabar com Adão, a Charlie diz, já chega. Então o rei do inferno não mata o Adão, tá? Quem mata o Adão é aquela garotinha pequenininha. Mas enfim, pelo fato do Lúcifer ter ficado longe de Charlie, ficado isolado com seus patinhos e depressivo por também ter sido expulso do paraíso, Lúcifer achava que a Charlie não queria falar com ele. Em uma transmissão, Vives e Pop, eu acredito que seja assim que pronuncia, tá? Afirmou que Lúcifer teria muito em comum com William Walke, explicando que Walke é um idiota vistoso. E realmente, se a gente observar o William Walke da fábrica de chocolate, ele parece ter uma ideia ali parecida com Lúcifer de Hasbro Hotel, né? Outra informação que eu encontrei foi essa aqui. Antes de Lúcifer e Alastor se conhecerem na série, Vives e Pop sentiu que se os dois se conhecessem, Alastor não gostaria de Lúcifer, afirmando que Alastor gostaria de William Walke, porque ele é um idiota vistoso, e mencionou as semelhanças de Lúcifer com Walke, explicando que se alguém fosse muito parecido com Alastor, ele não gostaria deles, mas se as pessoas fossem o suficiente como ele, então ele gostaria delas. Não há muito de desenvolvimento do Lúcifer, além da história contada no início. A própria Lilith só vai aparecer no final do episódio 8 e acredito que ela está no paraíso. Então, o que aconteceu para ela chegar lá? Eu não sei. O Lúcifer até então deixou de lado o fato de comandar o inferno. Na próxima temporada vamos ver o preenchimento dessas lacunas, né? Provavelmente vai acontecer isso, principalmente na história de Lúcifer, Charlie e Lilith. Espero que tenham gostado, convido vocês a assistir esse outro vídeo de Hasbro Hotel. Muito obrigado por vir até aqui e até a próxima.